Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, clamei o socorro, e me ouviu, clamei o socorro. E depois os lábios uma nova canção, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Chegou-me de moço de lá perdição, colocou os pés sobre rocha e me firmou os braços, e me firmou os braços. E depois nos lábios uma nova canção, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Eu gostaria de saudar a todos os irmãos que nos ouvem, os irmãos que congregam na Igreja Trilhos da Fé. Essa palavra eu queria compartilhar com os irmãos. E exatamente eu gostaria de falar sobre um assunto que é a fé. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nós encontramos essa declaração de Deus. E eu fiquei meditando como seria agradar a Deus. Agradar em que sentido a Deus? Como eu posso agradar a Deus com minha fé? Irmãos, Deus traçou planos maravilhosos para nós. Então, agradar a Deus é a gente conseguir atingir, satisfazer esses planos que Deus traçou para cada um de nós. Quando nós conseguimos cumprir os planos, os objetivos de Deus para nós, nós conseguimos agradá-lo. E isso vem através da fé. E fé, irmãos, é algo que é adquirido. E tudo que nós possuímos, tudo que nós temos, vem de Deus, é dom de Deus. Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Então não é mérito nosso, tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Então, como a gente conseguiria adquirir a fé? A fé é algo que se pode adquirir. E a Bíblia nos dá essas diretrizes de como a gente pode alcançar a fé. Ela diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, o primeiro estágio para a gente adquirir fé é a gente ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, algo entra em nós, é como se fosse uma semente que entrou no nosso ser, e aquela semente é lançada. Esta é a palavra de Deus. Ela é como uma semente que produz. Mas esse é o fato dela ter entrado em nós. Se nós não vigiarmos e negligenciarmos essa semente que entrou, o próprio Jesus contou uma parábola dizendo que a semente caiu e à beira do caminho e algumas aves do céu pegaram aquela semente e levaram. Então, nós precisamos vigiar para que essa fé não só entre em nós, pelo ouvir da palavra de Deus, mas que ela possa permanecer dentro de nós. E existe um mecanismo e uma maneira como Deus nos instrui para que essa palavra possa permanecer dentro de nós. Eu chamo isso de meditar na palavra de Deus. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer
é a lei do Senhor e ele nela medita de dia e de noite. Então, meditar é muito mais do que você ler ou você ouvir. E eu, pensando nessa questão de meditar, muitas pessoas ficam imaginando como seria meditar na palavra de Deus, como seria essa meditação. Uma explicação muito simples que eu percebo é quando a gente tem um problema, quando a gente está enfrentando uma luta, uma dificuldade, seja ela financeira, seja ela de que origem for, ou seja de relacionamento, ou seja uma dificuldade de enfermidade, de doença, a gente fica pensando, meditando naquele problema. De manhã a gente levanta, está meditando naquele problema, chega à tarde a gente medita, à noite a gente está pensando, isso é meditar. Então eu queria trazer isso para a palavra, ao invés da gente meditar nos problemas que a gente está enfrentando, nas lutas que a gente tem pela frente, nós devemos meditar sim na palavra de Deus, naquilo que a palavra nos diz sobre aquele problema. Se eu tenho uma enfermidade, ao invés de eu ficar simplesmente pensando e me angustiando com aquela enfermidade, dia e noite, eu vou pensar no que a palavra diz, que o Senhor pode me curar, o Senhor trouxe a cura para nós através da morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então isso é meditar. Quando a gente começa a meditar, essa palavra, ela começa a permanecer dentro de nós. E aí ela vai gerando algo interior dentro de nós, que aquilo vai se tornando uma vida. Aquela semente que entrou, que é a fé, ela vai crescendo e ela vai permanecendo dentro de nós. Mas ainda existe um outro estágio da fé, que é o estágio do crescimento da fé. A fé pode crescer. Fé não é algo estático. Fé não é algo que você recebeu aquela porção e você fica com aquela porção. A fé, ela pode ser medida. O próprio Jesus percebeu diferenças de níveis de fé ao conviver com as pessoas. Para alguns, Jesus disse assim, homens de pequena fé. Mas para outros, Jesus falou assim, grande é a tua fé. E algumas pessoas, Jesus se admirou da fé dele, dizendo assim, olha, nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. Mas é interessante a gente observar como Jesus fez essa diferenciação de fé. As pessoas alguns que Jesus, os próprios discípulos, disse que eles eram homens de pequena fé, foi numa ocasião em que eles estavam no barco e uma tempestade assolava e Jesus dormia tranquilamente no barco. E os discípulos começaram a dizer, começaram a falar, Senhor, o Senhor não se preocupa, nós vamos morrer e o Senhor dorme. Então ali os discípulos não estavam lançando uma palavra de fé, mas uma palavra de incredulidade, de incerteza, de insegurança. Nós vamos perecer. Mas quando Jesus repreende a tempestade, ele diz para ele, homens de pequena fé. Agora, por outro lado, as pessoas que Jesus disse que tinham grande fé ou que se admirou da fé deles, uma delas eu posso citar a mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Aquela mulher, no seu íntimo, no seu coração, ela falava assim, olha, quando eu tocar na veste de Jesus, eu serei curada. E assim aconteceu com ela. Outro episódio que me faz lembrar também que chegou a admirar Jesus foi a fé de um centurião romano. Ele nem era judeu, ele era romano, mas ele disse assim para Jesus, Jesus, o meu servo está doente. E Jesus disse assim, olha, eu vou lá curá-lo. Mas ele disse assim, Jesus, não precisa ir, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas envia uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. E Jesus se admirou da fé daquele homem quando ele disse assim, olha, nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. Então, é necessário essa prática da declaração da palavra para que a fé possa crescer. Esse é o exercício da fé, quando você começa a declarar a palavra de Deus, quando sai da sua boca a palavra de Deus. E eu fazendo um paralelo da fé, entre a fé e a palavra de Deus, a Bíblia me mostra, irmãos, que tudo que Deus criou foi pela fé, pronunciando a sua palavra. Eu gostaria de ler um versículo aqui no Salmo 33, e eu vou ler na versão mais atualizada, na linguagem de hoje, porque mostra com uma simplicidade como Deus criou todas as coisas, a maneira como Deus criou o universo. Ele diz assim, olha, Salmo 33, versículo 6, ele diz assim, o Senhor falou e os céus foram criados.
pelo sopro da sua boca as estrelas nasceram. No versículo 9 ele diz assim: pois quando ele falou, o mundo veio a existir e tudo surgiu pela sua ordem. Que coisa interessante, né? Em Gênesis também me fala assim que e disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, eu entendo por essas passagens bíblicas que tudo foi criado por Deus pela sua palavra. Quando ele abriu a sua boca, ele pronunciou, ele soprou, as coisas passaram a existir. Isso me traz um paralelo também com Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Eu gostaria de ler um outro texto também, rapidamente, para a meditação dos irmãos. Está lá no Evangelho de João, deixa eu ler aqui, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Ele diz assim, olha, na linguagem de hoje, ele diz assim: no princípio, aquele que é a palavra. Algumas versões dizem assim: no princípio ele era o verbo de Deus, o verbo. Mas verbo foi traduzido da palavra grega no original, que é logos. No princípio era o logos, ou seja, ele era a palavra de Deus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Que coisa interessante, né? No Salmo 33 diz que Deus pronunciou a sua palavra e o universo foi criado. E aqui em João diz que todas as coisas, sem ele nada existiria, ou seja, tudo foi criado por ele. Então eu concluo que Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Jesus Cristo é o cumprimento de toda a palavra de Deus. Lá no versículo 14 desse mesmo texto de João, diz assim: assim a palavra se tornou um ser humano de carne e osso e habitou entre nós. E ele era cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória do Filho único do Pai. Então, eu quero fazer esse paralelo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E nós estamos falando sobre a fé e estamos falando sobre a palavra de Deus. Então, quando você começa a proclamar, a dizer a palavra de Deus, a fé vai ser gerada nas pessoas. Quando eu declaro a palavra de Deus, é como se no mundo eu trouxesse para o mundo material, o mundo qual eu vivo, as realidades do mundo espiritual, do mundo celestial. Eu passo a trazer à existência, é o que o livro de Hebreus diz, é chamar à existência as coisas que ainda não foram manifestadas. Assim também foi com Jesus. No princípio ele era o verbo, ele era a palavra de Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. Mas um dia ele saiu da boca de Deus e se materializou, se tornou um ser humano como nós. A palavra materializada. Então, quando nós começamos a pronunciar a palavra de Deus pela fé, as coisas começam a surgir, começam a ser trazidas do mundo celestial para o mundo terreno. Então, se eu, por exemplo, eu estou passando por uma necessidade, qualquer que seja, eu estou ansioso, por exemplo, eu estou com ansiedade, com depressão, isso é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo isso: eu estou deprimido, estou ansioso, né? O que a palavra diz? Ao invés de você ficar declarando: olha, essa ansiedade, essa depressão, isso está me trazendo problemas, eu estou passando por isso, comece a declarar o que a palavra diz a respeito disso. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Jesus também diz assim: olha, não estejais ansiosos com o dia de amanhã. O apóstolo Pedro nos diz assim: lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele vai cuidar. Então, ao invés de você começar a declarar a dificuldade, o problema, o drama que você está vivendo, comece a declarar aquilo que a palavra diz. Isso é você trazer à existência, sabe? Mas não é simplesmente uma decoreba de versículo, eu vou decorar versículo e vou falar a esmo. Não, é algo que tem que sair de dentro de você, porque, como nós dissemos,
a palavra entrou na sua vida pela pregação do Evangelho, a fé vem pelo ouvir, ela permaneceu em você porque você começou a meditar na palavra de Deus dia e noite, meditando na palavra de Deus. E quando você está diante de uma situação, você vai praticar a sua fé. Aí a sua fé vai crescer pela prática. Quando você começa a declarar a palavra, ela começa a sair de dentro de você, algo vivo, algo que foi gerado dentro do seu espírito. E aquilo começa a produzir vida, não só em você, mas no ambiente que você vive, nas pessoas que estão te ouvindo. Você vai produzir fé, você vai produzir vida nas pessoas. Então esse é o relacionamento, é a relação que existe entre a palavra de Deus e a fé que foi gerada em nós pela própria palavra de Deus. Então, irmãos, em resumo, tudo gira em torno de Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo começou com Ele e termina com Ele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a nossa fé, a fé que você tem, que você recebeu ao ouvir a palavra de Deus, é o próprio Jesus que entrou em você. Permaneça com Ele dentro de você, em comunhão, meditando nele, meditando na palavra dele. E quando você estiver diante de alguma situação, é como o apóstolo Paulo fala assim, eu criei, por isso eu falei. Então é importante que você declare a palavra de Deus, que você tenha isso na sua mente, que você tenha essa certeza de que eu abrindo a minha boca, e deixando sair do meu espírito, aquilo que o Espírito Santo gerou dentro de mim, as coisas vão acontecer. Isto é a prática da fé. Quando o apóstolo Tiago diz assim que a fé sem obras é morta, as obras da fé, muitas pessoas acham que obra é só fazer caridade, ajudar o próximo. Sim, isso é muito importante, isso é maravilhoso. É dever nosso de ajudar o próximo, ao necessitado, ao órfão, à viúva. Mas a obra da fé que eu percebo aqui é a fé sendo praticada, é a fé sendo executada. Eu chego diante de alguém que está enfermo, a fé tem que me impelir a eu declarar a palavra para que aquela pessoa, aquele doente, aquele enfermo, ouça a palavra de Deus e creia e seja curado. Assim que a fé funciona. Então é algo assim, importante que a gente tenha essa concepção. A fé tem que ser gerada em nós através da palavra. Por isso, irmãos, temos que pregar a palavra de Deus. Temos que abrir a nossa boca. Se nós não pregarmos, como eles crerão, diz a palavra de Deus. Então é importante, irmãos, que nós tenhamos isso na mente, no coração, no espírito, gerado dentro de nós. Pregue a palavra, declare a palavra de Deus. Ela vai produzir vida. A palavra de Deus produz vida. Então, porque ela é vida, ela é a fonte dessa palavra é o próprio Deus. E Jesus Cristo saiu do próprio Deus, da boca de Deus. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Então eu gostaria que os irmãos fossem abençoados com essa meditação e que você possa buscar meditar dia e noite na palavra de Deus e praticar essa palavra, porque você já ouviu a palavra, a fé já entrou em você, a semente da fé já está dentro do seu coração. Cabe a você agora fazer com que ela permaneça, com que ela gere e você comece a praticar falando a palavra de Deus. Então eu quero que cada um seja abençoado nesta certeza de que Deus está conosco, E sem fé, irmãos, é impossível agradarmos a Deus. Quando nós começarmos a colocar em prática essa fé, nós vamos agradar a Deus, porque nós vamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E os propósitos de Deus na minha e na sua vida são maravilhosos. Deus disse para Jeremias, Jeremias, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Esperei